E aí, pessoal? Algumas medidas são fundamentais para que o paciente com fibromialgia melhore mais do que a maioria dos pacientes que estão passando por esse problema. Preste atenção, porque algumas mudanças de hábito de vida associados a retirar alguns alimentos e introduzir novos alimentos na sua dieta pode fazer completa diferença no seu tratamento, no seu bem-estar e no retorno do seu ânimo. É lógico que o tratamento medicamentoso tem o seu papel e ele não deve ser deixado de lado, mas a ajuda dessas mudanças de hábito e a introdução e retirada do que deve ser retirado e introduzir o que deve ser introduzido vai mudar o seu prognóstico. Eu sou o Dr. Haroldo Almeida e a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto. O primeiro hábito que a gente tem que se preocupar em modificar e prestar bastante atenção nele é quanto à higiene do sono. O que é isso? É um conjunto de atitudes que nós temos que tomar para tentar melhorar a nossa qualidade do sono. Que atitudes são essas? Primeiro, o seu quarto deve ser absolutamente escuro e você deve se afastar das telas de celular, de TV, qualquer outro tipo de tela, pelo menos uma hora antes do seu horário de dormir. E você deve manter um hábito de dormir sempre no mesmo horário. Assim o corpo já vai se acostumando com aquele ritmo e chegando perto desse horário ele começa a induzir o relaxamento. Caso tenha dificuldade de pegar no sono, não pegue o celular, pegue um livro, de preferência, um livro de assuntos técnicos que não sejam muito assim interessantes, atrativos, porque esse livro pode induzir você ao sono. Uma outra tática que eu costumo usar e passar para meus pacientes é a tática de ir lembrando absolutamente tudo enquanto você está deitado, de olhos fechados, lembrando tudo o que aconteceu durante o dia, mas tudo mesmo, com todos os detalhes. Como você levantou, como você colocou o pé no chão, como que você trocou de roupa, o que comeu no café, como foi seu banho, lembrar de todos os detalhes. Geralmente, quando eu faço isso, eu não chego nem ao banho. Antes disso, eu já estou dormindo. O corpo consegue fazer isso daí por você. Então, o primeiro passo e mais importante é cuidar dessa higiene do sono. Um outro hábito que deve ser introduzido é o hábito da atividade física, mas ele só pode ser introduzido depois que o paciente tiver começado, pelo menos, a dominar as suas dores. Nas crises de dor, a atividade física é contraindicada, porque pode aumentar ainda mais o problema. Mas melhorou um pouquinho a dor, é necessário fazer atividade física. E qual seria a melhor atividade física? Os estudos falam que as atividades físicas aeróbicas mostram um pouco mais de alívio no paciente com fibromialgia do que os exercícios resistidos. Porém, a gente tem que lembrar que a musculação é importante para a manutenção da massa muscular. E o paciente de fibromialgia, ele costuma passar por um processo de sarcopenia, ele vai perdendo músculo mais rápido do que a maioria das pessoas, porque ele já tem muita dor, se movimenta menos por conta disso e provavelmente essa seja a causa dele já ter uma diminuição dessa dor. Então é importante associar tanto o exercício resistido, que seria a musculação, o pilates, a hidroginástica, com o exercício puramente aeróbico, que é andar na esteira, bicicleta, esse tipo de atividade. Na alimentação, temos que ter o cuidado de retirar absolutamente tudo que possa ser inflamatório ao organismo. Entre muitos alimentos, alguns deles a gente já sabe que são extremamente inflamatórios. Leite e todos os derivados de leite. Quais são esses derivados? Manteiga, queijos, requeijão, qualquer outro tipo de laticínio. Por falar nisso também, os alimentos embutidos e defumados também são produtores de inflamação. Então, evitar a mortadela, o presunto, esse tipo de alimento, principalmente os defumados, embutidos, os que têm enlatados em conservante. O açúcar é extremamente inflamatório, deve ser evitado a qualquer custo. E, principalmente, o glúten. O glúten é um alimento que, na realidade, tem imensa dificuldade de ser digerido pelo intestino. Não foi feito para o consumo humano, mas nós consumimos na forma de farinha, macarrão, pães, e isso deve ser evitado para diminuir a chance do paciente ficar inflamado.
E agora preste muita atenção, porque esses dois alimentos, quando adicionados à sua dieta, podem melhorar demais o paciente que tem fibromialgia. Por exemplo, o chá verde. Mas o chá verde é rico em uma série de substâncias antioxidantes que retiram radicais livres do corpo, desinflamando assim o corpo. Deve só ter cuidado para não ingerir em alta quantidade, porque tudo em alta quantidade faz mal e ele pode ser hepatotóxico se você tomar uma quantidade exagerada. Então, use com moderação da forma correta. Um copinho por dia já é o suficiente, não precisa mais do que isso daí. E outra substância é o açafrão, que a gente conhece também como cúrcuma. Foi feito um trabalho na Índia e eles usam açafrão em quase toda a alimentação deles, e lá é o país que tem a menor prevalência de fibromialgia. E a gente encontra uma relação da cúrcuma com a fibromialgia. Ele é um anti-inflamatório natural e quando não é absorvido, quando ele fica na luz intestinal, ele ajuda na replicação e no aumento das boas bactérias do intestino. Então ele tem uma dupla função no tratamento da fibromialgia e deve ser utilizado na sua alimentação. Se você gostou desse conteúdo, deixe aí seu like, seu joinha, veja os outros vídeos no canal e se você tiver mais interesse em descobrir sobre a doença fibromialgia, adquira o nosso livro Fibromialgia. Lá tem mais detalhes sobre a doença, principalmente sobre aspectos psicológicos dessa doença. Um grande abraço.